Meu nome é Arthur Stabile, sou repórter da Ponte Jornalismo, tenho 25 anos, me formei em 2014 na Embi Morumbi, Comunicação Social e Jornalismo. Eu comecei a estudar em 2011, né? E no segundo ano de faculdade já comecei a trabalhar. Eu trabalhei 1 mês e 2 semanas no jornal regional de Poá, que é a minha cidade, e acabei sendo demitido do estágio justamente por questões políticas. Que naquela época a cidade estava com uma aprovação de um projeto de aumento de 80% dos salários dos políticos, e o jornal estava sendo bem incisivo contra isso, né? Só que no mês seguinte é aniversário da cidade. E o jornal virou praticamente um panfleto da prefeitura, porque jornais regionais dependem dessa verba. Sem essa verba eles não existem o resto do ano, o resto da vida deles. E aí a parte comercial olhou e falou, ó, tá tendo um problema, tem que cortar. O mais estagiário cortar. E aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar com turismo, trabalhei 1 ano e meio com turismo, voltado para quem atua nessa área, né? Não exatamente viagem, mas fala de destinos, a parte do trade, né? E depois fui para esporte, que eu fiquei 3 anos como setorista do Palmeiras no Diário de São Paulo, infelizmente falido no começo desse ano. E aí eu recebi o convite para a Ponte e eu fiz essa troca, né, que eu já tinha imaginado fazer, só que daqui a uns 5 anos, não agora. Mas as circunstâncias da vida, né, às vezes acontece, a gente tem que abraçar. Agora eu estou com direitos humanos, segurança pública, tudo que envolve essa área. A Ponte, a primeira reunião de criar a Ponte ou não foi em 2014, né, em março de 2014. Era para ser uma aba dentro do site da Pública. E aí, como o negócio cresceu tanto, o povo falou, pô, pera, não dá para fazer uma aba, vamos fazer um site. Dá para fazer um site. Eles queriam cobrir mais a segurança pública, mas como cresceu muito, a gente virou algo à parte. Tem uns jornalistas bem dinossauros, assim, né, que a gente fala brincando, os caras com muito peso, muita bagagem. André Caramangi, Fausto Salvador, Bruno Paes Manso, Laura Capriglione, tipo, gente de peso que eles viam na grande imprensa, que eles trabalhavam, Folha, Estadão, vários veículos assim, que os direitos humanos não eram cobertos da forma que eles viam como a forma correta de cobrir. Nem todo mundo tinha voz. A sua voz dependia de onde você morava, sua classe social, sua raça também dependendo. E aí eles se reuniram e falaram, ó, vamos fazer um veículo nosso. E aí que surge a Ponte. Ela surge com essa ideia de abordar os direitos humanos e segurança pública de um jeito mais humano mesmo, de uma forma diferente que a grande imprensa faz. E 4 anos depois a gente já vê que tem uma mudança. Por exemplo, o UOL não tinha nada sobre isso, já tem um núcleo específico de segurança pública. A Folha também começou a dar mais voz mais espaço, na verdade, né, para a própria segurança pública, os direitos humanos. Então, mesmo com o trabalho de formiguinha, a gente teve uma diferença, né? E de 14 até 17, até dezembro agora, era um trabalho estritamente colaborativo. Eu participei de 2 ou 3 reuniões em 2015, mas comecei a atuar de fato colaborando em 2016, paralelo ao jornal ao Diário de São Paulo, né, minha cobertura esportiva. E agora em 18 eu sou fixo, sou contratado. Eu e a editora, que é a Maria Tereza Cruz, nós somos as primeiras pessoas contratadas de fato para trabalhar no dia a dia da Ponte. Então esse ano marca uma nova trajetória da Ponte, né? Trajetória, tipo, temos pessoas fixas para pensar a Ponte. Porque antes a gente tinha, vamos supor, 2, 3 matérias por semana. Eram matérias de impacto, mas eram 3. Fazia diferença, tipo, a gente conseguia soltar pessoas presas justamente com provas. Só que eram 3 por semana. Agora a gente faz no mínimo 1 por dia. É um diferencial, é algo com mais fôlego. E a gente também está entendendo como que é esse novo momento, né? Porque, querendo ou não, bate um pouco de cabeça no começo, porque é uma novidade, a gente quer fazer hard news e, pera, não é assim. Não dá para competir com o UOL, não dá para competir com a Folha, que tem estrutura gigantesca. Ou então, por exemplo, com o Globo, que está no Rio cobrindo Marielle. A gente não consegue fazer igual. A gente tem que ir pela tangente. E é desse jeito que a gente vai evoluindo, vai crescendo. A parte de financiamento a gente começou com crowdfunding no ano passado, começo do ano.
A gente conseguiu juntar um bom dinheiro para se manter, assim, a estrutura mesmo. A gente está com um crowdfunding agora fixo, que é como se fosse uma assinatura, né? A pessoa coloca, sei lá, por exemplo, a partir de R$ 5 por mês ela já está comprando a assinatura da Ponte. Só que o nosso conteúdo é todo gratuito. É mais para o apoio mesmo, a gente se manter. E a gente tem, nós dois fixos, né? A gente conseguiu ser contratado com uma espécie edital, né, da Open Society, que eles dão suporte a iniciativas jornalísticas, né? E a gente conseguiu um suporte por 20 meses. E dentro desses 20 meses a gente mantém 2 pessoas e ainda tudo que envolve, né? Celular, ida às pautas, gasto com freela também, por exemplo. Então essa é a parte de sustentação, né? A gente está tentando fazer mais virar essa assinatura mensal, porque é algo mais próximo das pessoas, né? E a estrutura, basicamente, a gente usa o apartamento da editora, a gente usa como escritório, porque ela tem esse espaço. E além de nós dois, temos os colaboradores que ajudam de vez em quando, mas dão uma cobrança como a gente, e é natural que seja assim. Ia ser estranho se fosse o contrário, né? Se todo mundo tivesse cobrado igual, tá errado. E quem dá suporte diariamente, que não tá no dia a dia, mas dá suporte, independente da forma que seja. Era o Facebook mesmo, tanto divulgação quanto chamada de público, né? Mas eles mudaram os algoritmos deles, né? É uma coisa que impactou bastante a gente. Se eu não me engano, de janeiro de 17 para janeiro de 18 diminuiu no mínimo 40%, por causa do algoritmo do Facebook. Então a gente ainda está analisando como fazer para não ser tão dependente do Facebook. O nosso público já é um público diferenciado nesse sentido, ele quer ver esse tipo de matéria que a gente faz. Mas com alcance limitado, mesmo esse público ele é afetado, não chega até ele. Ele olha e fala, pô, no meu feed não está aparecendo nada, então eles não estão trabalhando. Mas não é isso, é que não chega de fato, né? O que era 3% a divulgação anterior, né? Cada post que você soltava chegava no modo orgânico do Facebook a 3% das pessoas que te curtem. Agora está em 1,5%, 1%. Então, tipo, caiu drasticamente. Então, afetou bastante a gente. A gente está vendo alternativas de como fazer com que isso não afete tanto. Mais divulgação, aparecer mais em eventos também. Foi essa parte mais orgânica, né? Das pessoas mostrarem o nosso trabalho, não depender da gente ficar mostrando o nosso trabalho nas nossas redes. As outras pessoas, por vontade própria, divulgarem. O site, Facebook, Twitter e agora nós estamos atuando mais no Instagram. Porque o Instagram é uma rede à parte. Ela não é noticiosa. É mais um canal de... Como eu posso dizer? Você se mostrar presente. Você mostra fotos que você faz. Você coloca um relato da matéria. Mas as pessoas não estão ali por causa de notícia. No Facebook, até certo momento, até o ano passado, antes dessa mudança de algoritmo, era nítido e notório que era o principal lugar que as pessoas buscavam notícia. Porque chegava notícia nelas e dali elas partiam. Na verdade, elas nem buscavam notícia, chegava para elas. Então, olhava, vou dar um clique, aí já ia para o nosso site, por um exemplo. Agora mudou isso. Mas são essas 4 ferramentas, né? Tipo, a base, que é o site, e a divulgação. Seja do trabalho jornalístico, que é Twitter e Facebook, seja da gente como ponte, que é o Instagram. O principal foco da ponte é dar voz a quem não tem voz, historicamente. Bate muito com essa ideia inicial de, a grande mídia, os principais veículos, não cobrem do jeito que a gente interpreta como correto. Dá muito mais peso para uma fala do governo, seja um governador, seja um secretário, ou seja um policial, tem muito mais peso essas vozes oficiais do que a voz de alguém da periferia, sendo que às vezes essa pessoa está diretamente ligada ao fato e não necessariamente o secretário ou o policial está ligado. Sim, viu o fato acontecer, sofreu aquela violência. Então o que a gente fez? A nossa ideia é colocar na mesma balança, fazer a balança ser igual, ser justa. E que a gente vê isso na grande imprensa. Hoje muda um pouco, já tem um pouco mais, mas não tinha isso em 2014.
Era desproporcional. E a gente atua muito na periferia, só as minorias mesmo, tanto regionais, quanto raciais, quanto de gênero, tanto mulheres quanto LGBT, que a gente começou uma atuação mais forte esse ano, que a gente conseguiu agregar uma colaboradora que é muito focada nisso, é uma pauta que ela gosta de cobrir, cobre muito bem, e são essencialmente quem está à margem, e que normalmente não é visto e não tem um megafone colocado na boca. A gente vai lá, ouve essa pessoa e conta a história dela. Às vezes a gente nem, por um exemplo, teve uma matéria recente que eu fiz de um garoto de 14 anos e de um vigilante de 34 baleados em Santos, em São Vicente. Num roubo de um policial militar aposentado, ele e a namorada cravaram que eram os dois assaltantes no grupo de 4. As famílias bancam que não tinha nada a ver, um nem conhecia o outro. Pelos relatos, não dá pra você cravar se era ou não. Como que você faz? A gente, como ponte, a gente deu voz às famílias. A gente falou, garoto de 14 anos, vigilantes são confundidos com assaltantes, dizem familiares. Essa pequena diferença de falar, colocar na boca deles, mesmo a gente não conseguindo bancar totalmente, mas ouvindo esses lados, é uma coisa que a grande mídia não faz. Se não está tão claro, você vai falar, não, deixa quieto, não vamos cobrir essa pauta. Mas tinha todos os elementos pela fala deles que não tinha a ver. Só que a gente, jornalisticamente, também tem que ter base. Eu não consigo cravar, mas eles estão contando uma história que bate, então eu coloco na voz deles. Eles estão cravando isso. Eu não cravo porque eu não tenho elementos para fazer isso, mas eles conseguem. Então, essa é uma abordagem diferente que a gente faz. Sim, a gente atua bastante, assim, não é uma ligação tão próxima, porque também tem que ter essa distância jornalística, né? A gente não pode simplesmente, por ter relação, ouvir, não, tá certo, é isso. Mas, por exemplo, a gente fez o livro com perfis das Mães de Maio, né? Depois de 10 anos, 2016, a gente fez, se não me engano, 13 perfis das mães, e a gente fez todo o conteúdo jornalístico, né, das histórias, sem nenhuma cobrança, porque foi uma parceria com elas. Porque são historicamente parceiras nossas. Isso não significa que, vamos supor, alguém das Mães de Maio veio falar com a gente, tem tal negócio, divulga aí. Não, a gente vai lá, vai olhar, vai ouvir, se for matéria, se for um fato, beleza. A gente não é cego também. Não pode ser assim, é jornalístico. Mas a gente tem essas ligações que os grupos podem ajudar. Tem, por exemplo, o artigo 19, a gente entrevista muito as pessoas, eles têm estudos muito importantes. A Anistia Internacional também ajuda bastante a gente. Human Rights Watch também. Tem estudos que batem totalmente com o que a gente faz e que são fontes importantes para o nosso trabalho. Bom, com as instituições a gente não tem um vínculo nenhum nesse sentido. Por exemplo, eu vou citar a pasta de segurança pública, né? Que a gente tem que falar quando tem uma notícia e eles se posicionarem. O nosso trato é estritamente profissional. Também com prefeitura, quando a gente vai fazer, por exemplo, matéria sobre a gestão Dória, que vai sair agora há pouco. A gente soltou algumas matérias sobre isso, e o nosso trato é jornalista com assessor de imprensa, não tem nenhum vínculo. A gente preza por isso, não tem vínculo com instituições políticas. Não por conta dessa crise de representatividade, mas porque de fato não é necessário. É o trato profissional, a gente está sabendo dessa história, o que vocês falam sobre isso, o que aconteceu? É isso? Beleza, vamos contar aqui. Batendo ou não com o que as nossas fontes falaram. Cada um tem que se posicionar. Volta aquela ideia inicial da ponte, é dar voz igual para todo mundo. Se a grande mídia dá mais voz para esse lado que o lado oficial, a gente dá um pouquinho mais aqui, mas para equilibrar. Mas a relação é estritamente profissional. Bom, desde aquelas manifestações de 2013, de junho de 2013,
dia 13, inclusive, que um colaborador nosso perdeu um olho com bala de borracha da Polícia Militar, o Sérgio Silva. Ali foi um start para o que a gente está vivendo hoje, né? Não sei quando vai acabar, mas ainda está acontecendo. Que é a era dos extremos, né? A gente brinca que é um fla-flu da vida, né? Não é nem político mais, é da vida. Eu prefiro falar que é o Corinthians e Palmeiras porque eu sou palmeirense. Mas um exemplo é a morte da Marielle, o assassinato dela. Nesse atual cenário, a impressão que dava é, se você é de direita, você tem que aprovar a morte dela porque ela defendia os direitos humanos e era pró-bandido. Se você é de esquerda, você tem que ser contra, porque ela é contra a polícia e denunciava os bandidos fardados. Então a gente está num momento muito extremo, não tem meio termo. Então a política, nesse cenário, a essência da política não existe, que é o diálogo. Então a gente tem pontos de vista apenas, não tem conversa, não tem meio termo. Esse tal centro político hoje é inexistente no Brasil, até porque se ele existisse não teria vida. Se tem partido assim, hoje não... Eu, quando vou em protesto, eu brinco e falo, ó, a gente não é da Globo, calma, ó, a gente é mídia independente, tá? O povo já, tipo, opa, pega as armas e abaixa. Tipo, não tô indo armado, não tô indo com nenhuma pedra falar com ele, eu vou falar de boa. Porque tem isso, né? Seja a esquerda, seja a direita, ela ela acha que a Globo é contra ela, por exemplo, é a grande mídia. Quem é de direita fala que a Globo é comunista. Quem é de esquerda fala que é quase nazista, fascista. Então, tipo, a gente quanto imprensa, a mídia independente é um pouco diferente, mas a imprensa é vista hoje como inimiga de todo mundo. Por conta desses extremismos políticos. E pegando o Facebook como exemplo, hoje as notícias têm menos espaço do que as fake news. E por que isso? Porque as pessoas querem ver o que elas pensam ser divulgado. Independente se é verdade ou mentira, elas querem, ó, se eu penso isso, isso daqui é verdade, dane-se, eu vou compartilhar. Então as fake news têm mais espaço que notícia porque ela cobre o que as pessoas querem, que é que a ideia dela seja mais importante que a dos outros. E isso virou algo político, né, essencialmente. É uma crise muito grande, vinda de 2013, essa de representatividade, né? Mas por conta do impeachment, isso é opinião minha, né? De 15 para cá virou algo mais institucionalizado porque afetou voto, afetou essa identidade também das pessoas, né? Tinha gente que se sentia representada. E agora praticamente ninguém se sente representado. Todo mundo aqui está fora Temer. Eu estava num protesto no domingo, agora sábado, 31 de março, que é o aniversário do golpe militar. E os caras a favor da ditadura, de uma nova intervenção, gritavam fora Temer. Assim como os antifascistas, o grupo também grita fora Temer. Então, o que a gente vê hoje é que o Temer conseguiu unir o país, só que de um jeito que ele não imaginava, né? Todo mundo quer a saída dele. E isso é claro para a crise de representatividade que a gente tem. As pessoas não estão acreditando mais nas instituições políticas, às vezes até a igreja as pessoas não estão acreditando mais. Todas essas instituições estão em um colapso porque a sociedade está em colapso. Isso obviamente também envolve educação, agora que essa crise dessa reforma do ensino médio de não ter história vai piorar ainda mais. Mas as pessoas não confiam mais nos outros. Cada um está pensando no seu micro-universo e é isso. Então, lá em cima não me representa, eu tenho que cuidar do meu aqui. Acho que tem muito disso hoje em dia. E eu vejo que o cenário a curto prazo é piorar. Eu acho que a gente está numa fase de transição do papel da liderança, né? Antes era um papel X, vai se transformar para um papel Y, mas nesse intervalo, que é a fase que a gente está, não existe alguém que seja essa liderança. Por exemplo, em 2012 Lula foi essa liderança até o fim da década. Ruiu por conta das crises que teve, o mensalão, etc., e até
certa pressão da mídia em divulgar muito mais esse lado, mas faz parte. Ele ainda é liderança para um lado, mas não total desse lado. Parte da esquerda o considera liderança, não o todo. Eu lembro, acho que foi o Juca Kfouri que falou isso recentemente, né? Que na época das diretas, fim da ditadura, existiam líderes que chegavam e falavam: povo, pera lá, vamos acalmar, vamos pensar. Um Sócrates da vida. Às vezes até o próprio Lula. Um pouquinho depois, o Ayrton Senna falasse: pera lá, povo, calma aí. Se tentasse invadir o Congresso, igual aconteceu em 2013. Se uma figura assim chegasse e falasse: calma, gente, não é assim, vamos pensar, o povo ia parar. Hoje, não tem uma figura para fazer isso. Não existe essa figura, não existe esse líder político, independente do lado dele. O Neymar não conseguiria fazer isso, por exemplo. E o Ayrton Senna naquela época era do esporte, mas era visto como um herói nacional. A gente não tem um herói nacional hoje. Que em tese esses líderes políticos também são vistos de certa maneira dessa forma, né? Um herói para um lado, ou um herói geral, que o Ayrton, independente do lado político, as pessoas o admiravam, né? Mas hoje a gente não tem, e está nessa fase de transição para entender o que será esse novo líder, mas por enquanto estamos perdidos aí. E o que abre brecha para esses extremos. Alguns têm um certo preconceito, mas tipo, é inerente, normal. Mas a gente é bastante respeitado. Apesar de ter pouco tempo, muita gente olha pra gente e fala: gente, admiro demais o que vocês fazem. Tipo, o que vocês fazem é essencial. Fui fazer uma matéria recente, não sobre jornalista, né, mas fiz uma matéria sobre como tratar um aluno que se mostrava assim neonazista na escola, né? O que os alunos, os professores e a direção tinham que fazer, né? Eu vi dois especialistas. Os dois, no fim da entrevista, falaram: não, o que vocês fazem é essencial. Tem um jornalismo que merece espaço de vocês. E não é vender o nosso peixe. Veio natural. E tem muita gente da imprensa mesmo que fala: pô, gente, vocês fazem um trabalho muito legal. Só que tipo, a gente não tem braço para contratar todo mundo. Gente que atua na grande mídia que já colaborou pra gente. Inclusive gente que não podia colocar nome e assinava com outro nome. Por exemplo, a Maria Tereza, ela trabalhava antes na Band News, a rádio. E teve uma época que ela não podia assinar porque era contrato de exclusividade. Hoje eu posso falar isso porque ela já está com a gente. Mas ela mudou o nome, ela assinava com outro nome. Porque ela achava essencial fazer o trabalho da Ponte, porque ela estava esgotada com o trabalho normal da Band News. Tem muito essas crises de convivência com o jornalismo normal, assim, posso dizer, mais corriqueiro. Porque o povo cansa um pouco de fazer sempre as mesmas coisas. Eu trabalhei só por 3 anos com esporte, mas daqui uns 2 ou 3 também é cansado, porque é a mesma coisa sempre. Você cobre o Campeonato Paulista, depois vem a Libertadores, aí vem a Copa do Brasil, aí depois vem o Brasileirão, depois vem as férias. Tá bom, é isso. E sempre as mesmas histórias repetindo. Óbvio, claro, que você vai conseguir uma história humana ou outra ali, tipo, muito legal. Mas assim, é a mesma coisa acontecendo. Porque no jornal, é só ver o SP1, por exemplo. Você vê que são as mesmas pautas de Natal, as mesmas pautas de Páscoa, as mesmas pautas de festa junina. Tem gente que vai cansando. Mas nesse sentido a gente tem um certo respeito dos próprios colegas, assim. A gente está inclusive nessa discussão ontem, na nossa reunião semanal. Eu tenho um certo preconceito, posso falar que é isso, sobre misturar jornalismo com militância. Que no Brasil se confunde muito jornalismo de direitos humanos com militância. Se confunde bastante. Porque não tem esse trato dos direitos humanos, né? A gente tem muitas violações, são violações diárias e assim, se a gente fosse pegar casos diários para fazer, a gente faz uns 20 por dia. Pelo menos, a gente não consegue, não tem braço para isso. Se tivesse, a gente ia fazer. Mas por conta disso, de ser algo que tá tão sem cobertor, né? Você tira da cabeça, fica sem o pé coberto. Tira do pé, fica sem a cabeça. Tipo, que tem muito esse lado militante, né? Só que como separar isso? Como o jornalismo. Você não ser cego. Você olhar e falar: eu vou apurar uma história e não vou distorcer nada. A Ponte teve um momento de crise em 2016 que uma ala dos fundadores saiu porque eles queriam ser muito mais incisivos nesse trato.
essa parte ativista militante. Eles saíram e fundaram Jornalistas Livres. A gente continuou. Uma dissidência já. De certa forma. Quem queria fazer mais jornalismo seguiu na ponte. Jornalismo na ponte, ativismo no Jornalistas Livres foi acontecendo naquele momento. Hoje, as pessoas sabem que a ponte é de direitos humanos, é parcial no sentido em relação a dar mais voz a quem não tem voz. Nesse sentido é parcial, a gente não esconde. É isso, a gente dá mais voz do que para o veículo, ou para a parte institucional mesmo, né? Por exemplo, a SSP, SAP, que são as secretarias, né? O governo mesmo. Só que as pessoas respeitam o que a gente faz porque a gente não inventa coisa. A gente não dá uma daquele cara da Rede TV que não inventa, mas aumenta. Não, a gente não faz isso. A gente pega o fato e faz, é isso. Não tem de ficar passando pano pra ninguém. Se a gente está numa manifestação e os black blocs começaram a quebrar o banco e aí sim a polícia veio e bateu, a gente vai com aquele ataque. Foi isso, a polícia foi desproporcional, mas quem começou a depredação foram os black blocs. A gente não pode mentir. E isso seria pegar o diploma e rasgar. Isso ia ser contra a nossa profissão, a nossa ideia de vida. Eu tenho um pouco isso, né? Meu trato não é tão... Eu tenho uma profissão, tipo, eu tenho uma relação de vida com o que eu faço. Porque vai além, entendeu? Tem gente que trabalha das 9 às 5 e beleza, faz do jeito que dá pra ser feito. Não é aumentando ou diminuindo, eu tenho uma relação diferente, é só isso. A internet deu essa liberdade, né? Porque se não fosse ela, não existia mídia independente. Hoje, a ponte não existiria, por exemplo. Porque é um formato barato. Você precisa de um computador, ou às vezes só de um celular, e ou de uma página no Facebook, dependendo, você não precisa ir muito além, comprar um site, ou então ter um domínio. Então é barato você começar esse trabalho. Mas o grande desafio é que o resto é caro. Você se manter, você ter equipamentos, você ter como chegar nos lugares, você se manter, isso é bastante caro. E até a gente, propriamente, até o começo desse ano, a gente batia um pouco nisso, que fazia do jeito que dava. Porque muitas vezes a gente pagava, tipo, não, eu estou colaborando porque eu quero fazer esse trabalho, então eu vou colocar. Mas o grande desafio da mídia independente é esse, você conseguir se fazer sustentar, financeiramente mesmo, com estrutura, com pessoal, equipamento. E muita gente veem a independente e a mídia tradicional como inimigas, mas eu acho que elas são complementares. Cada um tem a sua abordagem, não tem essa de ficar rivalizando. Até na própria mídia tradicional a gente brinca, né? Quando tava, não tem briga do repórter da Folha com o repórter do Estadão. Quem briga são os chefes lá em cima, tipo, a gente é amigo, tipo, não tem essa, a gente troca informação, a gente conversa. Se eu não estou conseguindo bancar algo, eu sei que o meu amigo tem uma fonte, ele sendo outro jornal, que pode me ajudar, eu troco ideia com ele e falo, mano, eu tenho isso aí, você consegue me dar uma ajuda? Você acha que tal cara pode falar? Dependendo se você tem uma relação próxima, o cara vai te ajudar. Mas a gente volta agora nessa parte de Fla-Flu, né? São colocados como lado oposto, se são lado oposto tem que se odiar. Não é assim. Não vejo dessa forma. Mas voltando a essa parte de mídia independente, a internet que fez nascer de fato uma rede de mídia independente. Antes tinha um ou outro, agora tem vários. E aí tanto jornalismo quanto mais militância. E o mais legal é que você não precisa ser jornalista para ser de mídia independente, mídia alternativa. Por exemplo, páginas como a Redes da Maré, a Maré Vive, lá do Rio, da favela, eles são jornalísticos. Eles mostram o que está acontecendo lá. E ninguém necessariamente tem diploma de jornalista para fazer isso. Não que a decisão do Gilmar Mendes lá atrás esteja correta, né? Pelo contrário, de não precisar de diploma, precisa. Mas dá essa amplitude para as pessoas mostrarem a sua voz. E isso vai de encontro totalmente com a essência da ponte. As pessoas terem voz. E a mídia independente faz isso.